Bom, vamos aqui ao romance O Seminarista, de 1872, do Bernardo Guimarães, um romance considerado romance romântico, que já temos um pouco dessa transição para o realismo aqui, um romance que deu o que falar no seu final, aquele romance que criticou um pouco a questão do clero, e principalmente tem essa questão também da valorização do sertão, porque o Bernardo Guimarães, o Visconde de Toné, escritores do romantismo, começam essa questão toda de valorizar o sertão, esse local desconhecido, digamos, até então aqui na literatura. Bom, capítulo 1. A uma légua, pouco mais ou menos, da antiga vila de Tamanduá, da província de Minas Gerais, nós temos o que? Uma casinha pobre, e dois meninos brincavam à sombra das paineiras, um rapazinho de 12 a 13 anos e uma menina que parecia ser pouco mais nova do que ele. Bom, a diferença entre eles basicamente é de 2 anos, né? Ele tem 13, ela tem 11, e essa menina aqui, na verdade, né, é a Margarida, certo? Ela tá ali com ele, que é o Eugênio, o nome da mãe dela é Umbelina, e aí vem o papo, né, de que o Eugênio vai ter que ir para o seminário. Já no começo a gente já fica sabendo, né, que o nome do livro é O Seminarista, e o menino é o Eugênio, vai ter que ir para o seminário, esse guri de 13 anos, né? E aí a Margarida pergunta, pois você vai-se embora? Pô, Margarida, pois você não sabia ainda? Eu não, quem me havia de contar? Para onde é que você vai então? Ah, eu vou para o estudo, Margarida. Papai, mas mamãe querem que eu vá estudar para padre. E aí ele vai dizer que ela é em Congonhas. Ela vai dizer, pá, que longe, né? Mamãe já mandou fazer batina sobre peris, barrete e tudo. Quando tudo ficar pronto, eu hei de vir cá vestido de padre para você ver que tal fico. E quando eu for padre, você há de ir por força ouvir a minha primeira missa, não há de, Margarida. Ou seja, que é quase uma cena meio idêntica assim no Dom Casmurro, do Machado de Assis, que é só de 1899. Aqui o Seminarista é antes do Dom Casmurro. E então assim a gente já tem nesse primeiro momento aqui a ideia de que os dois meninos, né, 13 e 11 anos, ele é 2 anos mais velho do que ela, o Eugênio e a Margarida, e essa ideia de que ele vai ser um futuro padre. E aí diz, se hei de, e também mais uma coisa, que hei de fazer, adivinha o que é? O que é? Fala. Mamãe costuma dizer que eu já estou ficando grande e que daqui a 1 ano bem posso me confessar. E para isso anda me ensinando doutrina. Mas eu não tenho ânimo de me confessar a padre nenhum. Deus me livre. Tenho um medo, uma vergonha. Mas com você é outro caso. E aí ele diz, está dito, Margarida, prometo que há de ser você a primeira pessoa que hei de confessar. Certo? Então assim, tem essas promessas já meio que infantis assim, né? E ele diz que vai para o seminário já no mês que está vindo ali. Assim, ai meu Deus, pois tão depressa, e você não há de ficar com saudade de mim? Ela diz, se fico, muita saudade, Margarida. Quando penso nisso, fico tão triste que me dá vontade de chorar. Foram voltando calados e ainda sob a mesma impressão de tristeza, tangendo diante de si os bezerros até a casa da Umbelina, mãe da Margarida. Bom, então já esse primeiro momento, enfim, né, de duas crianças que se gostam, só que ele tem esse problema já, né, que é a questão de ser padre. No capítulo 2, a gente fica sabendo que Eugênio era filho do capitão Francisco Antunes, fazendeiro de medianas posses. O texto diz que era um bom pai de família, enfim, tinha negócios leais, tinha respeito entre os vizinhos ali, muita terra, digamos, né, mas tinha poucos escravos. E, portanto, dava morada em sua fazenda a diversos agregados, sem lhes exigir contribuição alguma, nem em serviço, nem em dinheiro. E entre esses agregados contava-se Dona Umbelina, que com sua filha Margarida e uma velha escrava ocupava a casinha que descrevemos no capítulo antecedente. Bom, o que nós temos aqui, né? Essa questão toda de que a Umbelina e a filha, a Margarida, são agregadas exatamente do pai do Eugênio, o capitão Antunes. E repare também essa questão do narrador, né? Conforme descrevemos no capítulo antecedente, essa questão do narrador muito próximo do leitor, a narração em terceira pessoa, mas esse narrador muito próximo, né? Então a Umbelina, a mãe da Margarida, né, vive nessa beira de estrada, ela vende ali, né, cachaça, vende comida a quem passa por ali. Ela tem, digamos, alguma coisinha assim de renda, né? Tem a vaquinha dela, vende fruta, vende verdura, os leites, né, da vaquinha ali, enfim, ganha pouco ela, né, mas está sobrevivendo, né, ela é uma agregada.
Umbelina fora casada com um alferes de cavalaria que havia morrido nas guerras do Rio Grande do Sul, deixando sua mulher e Margarida, sua única filhinha ainda no berço, no estado da mais completa indigência. Então eles não têm muita coisa aqui. E aí o capitão Antunes, né, e a mulher, os pais do Eugênio, como eles tinham antigas relações de amizade com o pai da Margarida, e são padrinhos da Margarida, né, enfim, acabaram deixaram morando ali. Margarida teria pouco mais de um ano quando sua mãe foi morar na fazenda do capitão Francisco Antunes. Então, se a gente for ver, assim, ela a vida toda está morando ali, né? E o Eugênio tem um irmão, tem uma irmã também, né? Os dois são mais velhos do que ele, já estão casados, digamos, fora dali. E a Margarida é quem é a grande, digamos, amiga dele. Por isso mesmo, os velhos donos da casa muito estimavam Margarida e a tratavam com todo mimo como se fora sua própria filha. Bom, os dois meninos, né, Margarida e Eugênio, queriam-se como se fossem irmãos, andavam sempre juntos e não se separavam senão à noite. Um dia aconteceu-lhes um estupendo e singular incidente que não posso deixar de referir. Reparem essa proximidade do narrador, que é em terceira pessoa, mas que está ali, né, nessas tiradas, às vezes em primeira pessoa. Então, reparem a questão do narrador. E aí ele vai contar que a Margarida, quando tinha 2 anos, ela estava brincando no quintal e brincando com uma jararaca, com uma cobra, né? A cobra enrolava assim anéis em volta da criança, lambia-lhe os pés e as mãos com a rubra e farpada língua e dava-lhe beijos nas faces. Mal o menino deu com os olhos naquele estranho e arrepiador espetáculo, rompeu logo em gritos. Mamãe, mamãe, bradava ele com tanta força. Olha a cobra, uma cobra está comendo Galida. Ou seja, a mãe de Eugênio, né, e a Umbelina ali vão socorrer rapidamente, mas elas não sabem o que fazer, porque a cobra está ali brincando com a guria, né? Atacando a cobra, achavam que iam assanhá-la e fazer com que mordesse a Margarida. Ao mesmo tempo, não podiam deixar a cobra ali, né? E aí, não sabem o que fazer, mas depois essa serpente, né, enfim, essa jararaca, essa cobra, acaba se desenroscando da Margarida e vai embora para o mato, né? E aí tanto a mãe da Margarida quanto a Umbelina, a mãe do Eugênio, né, levantaram as mãos ao céu, derramando lágrimas de gratidão por tão singular benefício que tomaram por um milagre da providência. Essa cena depois ela é retomada, né, mas é aquela questão toda da prolepse, anunciar que isso aí talvez seja um sinal ruim, né? E aí a mãe do Eugênio, que é chamada no livro de Senhor Antunes, né, ordena que matem a cobra e tudo mais, mas aí a Umbelina não queria, porque achava que essa cobra não era do mal, né, enfim, porque estava brincando com a Margarida ali. Quem seu inimigo poupa, nas mãos lhe morre, sempre é um bicho que Deus excomungou. A comadre deve lembrar-se que foi uma serpente que tentou Eva. E aí já vem com um papo todo religioso. E a mãe, né, do Eugênio, nessa hora estava murmurando orações e tudo mais, né? Enfim, meio que deixando a cobra imóvel ali, né? Talvez o leitor não creia nessas coisas que chamam abusões do povo, ou seja, essas superstições, essas coisas mais cabalísticas por vezes, né? Mas o certo é que desde o momento em que a senhora Antunes pregou os olhos na cobra e começou a arrochar a saia da cintura, a bicha parou imediatamente e não se mexeu uma linha do lugar em que estava, até que um escravo, chegando com um varapau, veio dar cabo dela. E aí esse rapaz vai lá, né, machuca a cabeça da cobra. A cobra veio cair aos pés de Umbelina, que soltou um grito agudo e deu um salto para trás. Que é isso, comadre? Está com medo? Exclamou a senhora Antunes com uma gargalhada. Pois não quer ver o lindo e inocente bichinho que ainda agora estava beijando a sua filha? O extraordinário incidente foi por muitos dias o assunto da conversação naquela casa. Umbelina via nele um milagre, pelo qual dava infinitas graças ao céu, apertando nos braços a filhinha que, como ela dizia, tinha nascido naquele dia. A mulher de Antunes, porém, que tinha o espírito propenso a acreditar em superstições e agouros, teimava em ver naquilo um sinistro prenúncio que ela mesma não sabia explicar. Ou seja, enquanto que a Umbelina vê um milagre, a mulher do capitão Antunes, né, enfim, a mãe do Eugênio, é supersticiosa, vê aquilo ali um mau sinal, alguma coisa que vai dar problema no futuro. Bom, no capítulo 3 aqui,
Margarida, pois, não saía quase da casa do capitão Francisco Antunes, onde, conduzida por sua mãe, entrava pela manhã e não saía senão à tardinha. Ou seja, está sempre junto com Eugênio, às vezes ela dorme lá, vai crescendo, afim, sempre com Eugênio ali, né? E a mãe de Eugênio gosta da guria, ensina ela a costurar. De dia em dia crescia essa mútua amizade entre as duas crianças. Não eram ainda Romeu e Julieta, mas eram inseparáveis como Paulo e Virgínia vagueando pelas sombras dos pitorescos bosques da ilha de França. E aí o Eugênio, nessa época, já tem 9 anos, né, e começa a frequentar a escola, essas escolas assim de primeiras letras, né, e quando ele está fora, a Margarida fica chorando, né. Assim, pois, com o tempo e também porque quase todos os domingos Eugênio vinha passar o dia na fazenda, a Margarida foi se consolando e acomodando com a sua sorte. Ou seja, ele é aquele guri que tem um pai com condições, que vai botar ele para estudar, enfim, né? Não é a mesma situação dela, que é vista como uma agregada sem condições nenhuma ali, né? Vai ter que ficar ajudando a mãe. E aí o Eugênio fica, tipo, uns 2 anos na escola, e aí que ele volta de forma definitiva para morar com os pais ali de novo, né? E aí, enquanto ele está lá com seus 11 anos, a Margarida está lá com 9, vai crescendo, né? E a menina já podia ajudar a sua mãe, sabia costurar, bordar, e era muito dirigente em toda espécie de serviço caseiro compatível com a sua idade. Então, assim, a Margarida fica ajudando a mãe, que é uma vida ruim, né? Não tem muita coisa ali. E aí depois começa uma inversão, porque o Eugênio começa a não sair muito da casa da Margarida. E se eu contar a mamãe por que eu fico lá tanto tempo, mamãe fica zangada comigo? Diz ele, né? Pois mamãe, sabia que a tia Umbelina me pediu para ensinar a ler a Margarida? Aí o que diz a mãe de Eugênio? Está bom, meu filho, mas para isso será preciso gastar todo dia? E aí a mãe quer ver ele cada vez mais, né? Só se mamãe pedisse a tia Umbelina que a Margarida viesse para cá. E aí a mãe sorriu. Isso não é mais possível, Eugênio, tornou ela. Bem vês que a Margarida já está ficando grande. Já ajuda a sua mãe, que precisa muito dela. Ou seja, de certo modo aqui também essa questão toda que a mãe não quer muito que eles fiquem sempre juntos, porque eles estão crescendo. Enfim, né? A questão do amor que pode surgir ali. Eugênio não mentia quando disse à sua mãe que ensinava a ler a sua companheira de infância. Ou seja, por trás dele não tem nenhum outro detalhe, né? Ele está ensinando mesmo, né? E aí o Eugênio é um guri inteligente, de boa memória, e ele consegue aprender muitas coisas, né? E ele é inclinado para essas coisas religiosas mesmo, né? E aí ele tinha um pequeno oratório, ele fica ali, né, sempre cuidando desse oratório, está sempre enfeitado com flor e tudo mais. Então, ele se faz de capelão, de padre, ele fica rezando ali o terço. Então, de certo modo, ele gosta, né, desse mundo. E em vista de tudo isso, os pais entenderam que o menino tinha nascido para padre e que não deviam desprezar tão bela vocação. Assentaram, pois, de mandá-lo estudar e destiná-lo ao estado clerical. Então os pais que decidem, né, qual é o destino do filho. Veem que ele está sempre brincando, digamos, de capelão, de padre, e decidem, né, não, olha, tu vai ser padre. Mas detalhe, qual é uma grande crítica que está no livro? Essa crítica ao patriarcalismo, esse não livre-arbítrio, digamos, que vai ser muito presente nas histórias românticas também. Naquelas épocas de crença viva e piedade religiosa, ter um filho padre era um prazer, uma glória de que muitos se ufanavam os pais e as mães de família. E mesmo hoje, principalmente entre os nossos morigerados e religiosos fazendeiros, não falta quem pense que não pode haver carreira mais bonita, mais santa nem mais honrosa. Assim pensamos também, quando aqueles que abraçam a exercem nobre e dignamente. Reparem que aqui é a crítica do narrador, né? Dizendo assim, sim, desde que não haja desvios. Porque reparem que esse livro é de 72, mas, por exemplo, tem em 75, essa de Queiroz faz o crime do Padre Amaro, que é um tiro contra a igreja, digamos assim, né? E aí, aquela ideia, né, de que os pais querem, gostam muito, que bom, que prazer, que glória ter um filho padre. E aí os pais de Eugênio já não perdem a oportunidade de mandá-lo ele, né, para a questão religiosa. E aí, na véspera que o Eugênio tem que ir para tipo seminário, no município de Minas Gerais, o Eugênio foi lá se despedir da Umbelina, foi se despedir da Margarida, né? Aí ele fica lá muito tempo. Foi preciso mandar buscá-lo. Foram achá-lo no sítio, em que o já ouvimos por vezes, debaixo das paineiras, abraçado com Margarida, e ambos a chorar. Por quê? Porque os dois se gostam, apesar de crianças, né? Mas se gostam. Eis, aí nós vamos para o capítulo 4, diz assim: eis o nosso herói transportado das livres e risonhas campinas da fazenda paterna,
ou seja, onde ele era feliz, para a monótona e austera prisão de um seminário no arraial de Congonhas do Campo, de barrete e sotaina preto, no meio de uma turba de companheiros desconhecidos, como um bando de anus pretos encerrados em um vasto viver. Reparem o ponto de vista do narrador. A gente vê claramente essa crítica à questão do patriarcalismo, a crítica dessa falta de livre-arbítrio aqui, e onde o Eugênio era feliz, livre, ele é mandado para onde, segundo o narrador? Algo austero, sério, uma prisão monótona, com companheiros desconhecidos, como se fosse o quê, né? Aves encarceradas num viveiro, sem liberdade. Que mudança radical de vida, diz o narrador. E aí ele fala sobre como é que é o prédio, o edifício desse seminário, né? Essa capela do Senhor Bom Jesus ali de Matozinho, as pessoas que vão ali passam, pedem cura e tudo mais, né? O fato é que aí vão procurar e quase sempre encontram milhares de peregrinos e romeiros que, partindo dos pontos mais afastados, vêm ajoelhar-se ao pé do altar do Bom Jesus, suplicando-lhe a cura de suas enfermidades e alívio às suas dores. O que nós temos até hoje, né? Essa questão toda da fé aí, né? De pagar promessas, enfim. O seminário, que nada tem de muito notável, é um grande edifício de sobrado, cuja frente se atravessa a pouca distância por detrás da igreja, tendo nos fundos mais um extenso lance, um pátio e uma vasta quinta. E, digamos, é uma ironia, uma crítica à arquitetura aí, né, do seminário. Eis o novo cenário a que havemos transportado o nosso herói. E aí nós temos Eugênio no seminário e tem uma coisa que está perturbando ele, né? O que é, na verdade? O narrador quase que antecipou já, né? Era a saudade imensa que tinha do lar paterno, especialmente Margarida, saudade que nem o tempo, nem os seus novos hábitos e ocupações puderam jamais arrancar-lhe do coração. Nas orações, na igreja, no recreio, nas horas de estudo e de repouso, Eugênio encontrava sempre 1000 motivos que lhe avivavam na ideia a imagem da Margarida. Então reparem, né, ele não consegue perder a imagem da Margarida no seminário. E aí os seminaristas, às vezes, são divididos, né, em turmas, segundo as idades, né, são os grandes ali, os médios, os meninos, enfim. E Eugênio está no tipo assim, no nível 2, né, nos submédios, como eles chamam ali. E ele começa, claro, a ter muita saudade da Margarida. O sino da capela badalando Ave Marias o vinha despertar daquelas doces e saudosas cismas. Reparem que o narrador sempre do lado do Eugênio para com a Margarida e contra, digamos, né, o seminário. Capítulo 5. No seminário, o menino Eugênio era um exemplo de boa conduta e aplicação. Cordato, dócil e obediente, depressa granjeou a benevolência e a estima dos padres e a simpatia dos seus companheiros. Então ele é um querido, educado, né? Qual é o porém? A imagem de Margarida e a saudade do lado paterno encheram de sombra o espírito e o coração para deixarem lugar às fastidiosas lições de gramática latina. E ele não gostava de gramática, né? Queria ler o Ovídio, o Virgílio, poetas, enfim, né? E só assim que ele ia gravando, digamos, alguma coisa do latim, que é a língua oficial da igreja. Entretanto, era preciso saber para ser padre, portanto, Eugênio entregava-se ao estudo do latim com um ardor inexcedível e fazia esforços inauditos para banir do espírito a sedutora visão que o perturbava. Qual é essa visão sedutora que perturba Eugênio? É a Margarida, né? E aí a congregação aí da missão de São Vicente tenta sempre atrair os melhores candidatos para o seminário, né? E claro que vem no Eugênio isso aí, né? Notando as felizes disposições de Eugênio, os padres não podiam deixar de nutrir a esperança de vê-lo no seu grêmio, e para esse fim empregavam desde já habilmente os meios convenientes. Aí diz, passaram-se assim 12 anos em que a vida correu para Eugênio, se não descuidadosa e prazenteira, como na fazenda paterna, ao menos serena e sem dissabores. Então aqui aquela ideia assim, né, que ele já está no seminário há alguns meses ali já, né? Só que, de novo, a imagem da Margarida nunca sai do coração dele, mas já não está incomodando tanto. Porém, passados 2 anos, um incidente veio perturbar a uniformidade suave e serena, se bem que um pouco melancólica da vida de Eugênio. Porque o que acontece, né? O Eugênio tinha total confiança dos mestres, ali, dos diretores, mas vai ficar meio abalado porque Eugênio já tinha entrado para a 3ª classe de latim,
e, começando a traduzir o livro dos Tristes de Ovídio e as Éclogas de Virgílio, sentiu-se tomado de um vivo gosto pela poesia. Então ele começa a ler Ovídio, Virgílio, os poetas, a questão de amor também, e as cenas do amor bucólico arrebatavam o menino. E claro, né, ele vai fazer essa associação, amor, Margarida. Então ele começa também a bater aquela ideia de que ele pode escrever alguma coisa, e fica escrevendo, né, poeminhas, vai escondendo esses, digamos, poemas, né. Só que aí, claro, os que estão ali perto, enfim, né, os funcionários do regente ali, começam a ficar, digamos assim, de certo modo, curiosos, né, o que será que o Eugênio está escondendo, o que será que tem ali naqueles papéis, né. De fato, encontrou alguns esboços informes nesse gênero, mas qual não foi a sua surpresa quando entre esses papéis encontrou também uma longa carta escrita no tom mais sentimental e uma porção de versinhos amorosos dirigidos a uma rapariga de nome Margarida? Bom, então, os padres aqui vão saber que ele está com a cabeça numa guria, né, que é a Margarida. Os versos de Eugênio eram apenas alguns ensaios incompletos e de forma tosca e imperfeita. Só que o regente era o professor de latim e ele é muito atento, digamos, obviamente, à poesia, e acabou guardando alguns versos que eu botei aqui, ó. Longe de teus lindos olhos, ó Margarida, passo a noite, passo o dia em cruel melancolia. Ai, triste vida, que importa estejas ausente, ó bem-querida, o teu formoso semblante estou vendo a cada instante, ó Margarida. Enquanto o nosso gado vai pastando, ele faz poemas árcades, basicamente, né? A verde relva ao longo da ribeira, vamos, Menalca, até dá um pseudônimo para ela, né? Repousar um pouco à sombra da paineira. Ali tu, ressoando a doce avena, a clore cantarás que é a tua vida, e eu, escutando, chorarei saudades da minha Margarida. Mas basta, a sombra desce dos outeiros e o sol se esconde atrás daquela ermida, é tempo de ir buscar o manso gado da minha Margarida. Reparem, há toda uma ideia de que ele está mal, está meio depressivo ali, que ele está com a cabeça voltada, né, para Margarida, que ele passa o dia, passa a noite em melancolia, triste vida, e claro que o padre ali, né, vê talento no Eugênio, mas enfim, se liga, né, pô, ele tá, essa referência pode ser exatamente o seminário e a casa dele. E aí ele vai lá, esse padre regente vai lá e conta pro diretor, né. Que hipócrita! Exclamava o padre, cheio de santa indignação. Então tem idade já com um coração tão corrompido. E aí eles chamam o Eugênio, né? Ó, te explica, né? Então, senhor Eugênio, que papéis são estes? Eugênio não respondia. Toda essa sua devoção que tanto nos edificava, essa carinha de santo, esses seus modos humildes, não eram mais do que uma máscara para nos enganar e que encobriam um libertino? Reparem, eles vão para cima do Eugênio para ver se ele vai revelar alguma coisa, né? Sua surpresa e estupefação eram completas. Nunca lhe passara pela cabeça que querer bem a uma criança como ele e fazer-lhe versos fosse uma abominação, um horroroso pecado. Reparem que o Eugênio aqui, ele não tem maldade nenhuma, né? Nem está pensando nisso. Para ele é a grande amiga. Desde pequeno estão juntos, né? E agora estão separados. Ele vai lá, pede perdão, né? E vai dizer, senhor padre, me perdoe, eu não sabia que isso era proibido. Isso o quê? Fazer versos. Mas que qualidade de versos, senhor estudante? Fazer versos a Deus, aos santos, aos anjos? Isso também os santos padres da igreja já os faziam, mas para uma mulher, não, né? E aí, claro, o padre quer saber quem é que é essa Margarida, e o Eugênio vai dizer, não, é uma vizinha minha, foi criada junto comigo, né? Diz que não mandou a carta para ela, né? Enfim, porque toda essa pressão, né? Aí o padre vai dizer, porque tu não pôde mandar a carta. E o que importa isso? Bastava pensar em tais coisas para cometer um grande pecado. Então os padres não veem com bons olhos isso. Pode estar certo que puniremos mais severamente a hipocrisia do que o escândalo. Ó senhor padre, perdoe-me pelo amor de Deus, diz Eugênio, né? Caindo de joelhos aos pés do padre. E aí o padre diz para o Eugênio, né, que, enfim, vai ter que queimar os poemas, o Eugênio com as próprias mãos, não vai mais poder pensar na Margarida, né? E aí o padre vai lá, acende uma velhinha, né? Faz o Eugênio queimar os versos. Muito bem, agora é preciso também queimar nesse coraçãozinho inexperiente o lixo das paixões mundanas e pecaminosas no fogo do amor divino, redobrando de devoção, rezando com muito fervor
impondo-se jejuns e penitências. Enfim, né? E aí o Eugênio vai ter que jejuar uma semana inteira, vai ter que fazer confissão geral para receber a comunhão, enfim. Tenha paciência, e só por este meio que poderá combater a tentação, que assim o anda desviando da senda de seus deveres, e o pretenda arredar de sua santa e verdadeira devoção. E aí ele já chega e pressiona, ó, se tu, enfim, né, fizer alguma coisa errada, mudar uma vírgula que seja, eu vou te mandar de volta para o teu pai. Bom, no capítulo 6, aquele estranho acontecimento vinha despertar em seu espírito uma multidão de ideias e reflexões novas. Ou seja, esse caso leva o Eugênio a pensar muito, né? Bem sabia que tinha de ser padre, e esse era o seu mais ardente desejo. Sabia igualmente que o padre não podia casar-se, e muito menos amar uma mulher qualquer. Mas nunca lhe passou pelo espírito a ideia de casamento com Margarida. Repare, então, sempre o narrador dizendo o que tinha era um carinho excessivo, e ele sempre quis ser padre, digamos, né? Só que agora ele fica meio confuso com aquele sentimento inocente e que foi dado como um crime, digamos, né? E como desejava sincera e ardentemente abraçar o estado sacerdotal, começou a ter um horror, não a pessoa de Margarida, que mal lhe havia feito ou que lhe podia fazer a menina, mas a ideia de amá-la. Então aqui ele vai tentar de todas as formas, né, não mais pensar na Margarida, mas não adianta, a ideia fixa na cabeça dele, né? Era tempo perdido querer arriscá-la da lembrança. A encantadora menina, cada vez mais louçã e risonha, cada vez mais tentadora, estava sempre a lhe aparecer em sonhos. E mal sabia ele, né, que passados o quê? Alguns anos aí no seminário, ela já está mudando, está virando mulher ali, né? E quem escolheria ele para ser o confessor, senão o próprio padre, mestre e diretor? Bom, aí o Eugênio vai se confessar, né, com o diretor ali, diz que tem intenção em melhorar, está tentando, digamos, tirar do espírito a imagem da Margarida, e aí o padre dá os conselhos e tudo mais, para ter fé. Ele também meio que dá nos dedos deles assim, a Margarida, essa aí já deve ter te esquecido também, Eugênio, né? Como remédio prático para combater a tentação, recomendou-lhe que se desse a trabalhos incessantes do corpo e do espírito, exercício ativo e violento mesmo nas horas de recreio, lição dobrada a estudar na ocasião do repouso e, sobretudo, orações, penitências e mortificações durante a noite. De todas as coisas, porém, que disse o padre, o que mais profunda moça deixou em seu espírito foi a alusão da serpente no paraíso. Lembrou-se da cobra que se tinha enleado ao corpo de Margarida quando era pequenininha, das palavras que então sua mãe proferiu com respeito à serpente que tentou Eva no paraíso e estremeceu. Ou seja, aqui o padre, né, faz uma alusão à serpente no paraíso, e aí o Eugênio já se liga naquela cena lá quando eles eram pequenininhos, né? Enquanto isso, o Eugênio, ele começa a ficar magro, pálido, ele está parecendo uma múmia ali, né? E o adolescente de 16 anos parecia agora um ancião às bordas da sepultura. Ou seja, ele está com 16, já está ali o que? Há 4 anos no seminário. A Margarida está com 14, ou seja, 4 anos se passam, as feições mudam. A força de trabalhos e insônias, de orações, jejuns e mortificações continuadas caiu em tal estado de prostração. Então ele está mal. Naturalmente também a imagem de Margarida, arrebatada no comum naufrágio, devia ter se apagado naquele coração, que lançava perturbação em sua alma. Era verdade, o anjo luminoso desaparecera de seu espírito. Então, de certo modo, os padres conseguem aqui, né? Porque ele esqueceu a Margarida. Mas qual é o detalhe? Capítulo 8 diz que havia já 4 anos que o Eugênio se achava no seminário sem visitar a sua família. E o pai, não é aquele seminário, por exemplo, assim, né? Quem leu Dom Casmurro, o Bentinho, no final de semana, vai lá e fica com a mãe, né? Aqui é fechado. E 4 anos sem ver a família. E aí o pai do Eugênio já tinha pedido para os padres, né? Bah, por favor, né? As férias, não dá para passar em casa e tal. Os padres, porém, já de posse dos segredos da consciência de Eugênio, a referência a Margarida, receando que as seduções do mundo o arredassem do santo propósito em que iam tão bem encaminhado, opuseram-se formalmente. Ou seja, os padres estão achando que se fizer uma interrupção naquela idade, 16 anos,
Agora que ele esqueceu a Margarida, pode ter muito perigo, né? E pode ter consequência ruim na vocação dele. Uma ausência, porém, de 4 anos já era excessiva para um coração de mãe. E a de Eugênio, principalmente depois que seu filho andava mofino e adoentado, não pôde mais, por modo nenhum, conformar-se com a vontade dos padres. Ou seja, então aqui é uma pressão da família, né, principalmente da mãe, e os padres, apesar de serem contra, deixam Eugênio voltar para casa. À medida que viajava e ia se avizinhando do lado paterno, ia-se de novo acendendo o brilho dos seus olhos, voltavam-lhe as cores ao rosto pálido. E também volta o quê? A imagem da Margarida. E aí o Eugênio chega, aquela questão assim de festa na casa do capitão Antunes. Pai e mãe se extasiavam diante do filho e não se fartavam de contemplá-lo, admirando-lhe o porte e o crescimento. Bom, aí o Eugênio chegou de noite e só no outro dia, né, que ele, a Margarida e a Umberina foram até a casa dos pais do Eugênio cumprimentar agora o pequeno padre, né, como eles estão chamando Eugênio. Apenas este deu com os olhos em Margarida, sentiu um abalo estranho, uma perturbação extraordinária. Bom lembrar que se passaram 4 anos, né? O Eugênio já voltou com as feições de homem e a Margarida, obviamente, que também cresceu, né? Não é mais aquela criança ali. Quem leu, por exemplo, assim, a Moreninha, sabe que a Carolina com 14 anos está fazendo o seu lá, digamos, o seu noivado. Então aqui ela está com 14. Eugênio, com um ser mais velho 2 anos, não havia feito mudança notável, ainda se considerava um menino. Não sabia que o desenvolvimento das mulheres se opera com muito maior rapidez e ficou assombrado quando, em vez de uma menina, que esperava pôr sobre os seus joelhos, viu apresentar-se diante de seus olhos uma linda mocetona, alta, garbosa, bem feita e em toda a plenitude do seu desenvolvimento. Ou seja, né, então aqui aquele salto que foi dado. Então, de fato é interessante, a menina em 4 anos tinha se transformado na mais encantadora moça. E aí segue toda aquela idealização da Margarida, os olhos, o cabelo dela, a boca, enfim, né? O tipo mais esmerado da beleza sensual, mas habitado por uma alma virgem, cândida e sensível. Era uma estátua de Vênus animada por um espírito angélico. E aí a Umberina diz, né? Está com efeito um mocetão, senhor Eugeninho. Há de dar um bonito padre. Aí o estudante olhou para Margarida como quem dizia, nunca. Por quê? Porque ele olhou para ela e agora começa a desejá-la, certo? Bom, aí o Eugênio se admira com esse crescimento da Margarida. E aí a Umberina diz, né, que agora o Eugênio tem que tratar a Margarida como irmãzinha. Mas ela já está moça, ia gaguejando Eugênio no maior enleio. E eu achava que, tem razão meu filho, atalhou a mãe, acudindo ao embaraço do filho. Nem sempre a gente é criança, a gente cresce, né? E a Umberina diz, sem dúvida minha filha, agora vou caindo em mim e vejo que todos têm razão. Nem todo tempo é ruim, nem todo tempo é um. Algum dia ainda pode acontecer que te ajoelhes aos pés ali do senhor Eugênio no confessionário. E é bom já ir te acostumando a tratá-lo com o respeito que lhe é devido. Margarida, repare que a mãe diz para ela tratar ele como um padre. Margarida e Eugênio olharam um para o outro. Lembraram-se do que? Do juramento mútuo que fizeram, em que haviam feito havia 4 anos a respeito da confissão, no vargedo junto às peneiras da ponte, e uma abaixou os olhos e corou. Margarida abaixou os olhos e corou. Eugênio, que já estava rubro a não poder mais, empalideceu. Vamos ao capítulo 9. E aqui diz o seguinte: a educação claustral é triste em si e em suas consequências. Reparem de novo o ponto de vista do narrador, né? Falando mal do seminário aqui. O rapaz que sai de um seminário depois de ter estado ali alguns anos faz na sociedade a figura de um idiota. Eis a razão pela qual Eugênio, que todos desejavam e esperavam ver brilhar na conversação como um pequeno sábio, representou o triste papel que vimos diante de pessoas que desde a infância lhe eram familiares. E aí qual é o detalhe, né? Ele já está sofrendo, né? Está com essa crise, digamos aí agora de identidade, né? E o mancebo, o Eugênio, já se envergonhava de querer ser padre. E todas as vezes que olhava para a Margarida, não podia conformar-se com semelhante ideia de ser padre.
E aí a visita das duas, né, dura muito tempo ali. E outras vizinhas também foram visitar o Eugênio, né. Margarida, porém, que ainda não tinha sido iniciada nos rigores e escrúpulos da vida claustral, e por cujo espírito nunca passara a ideia de ser freira, abandonava-se com efusão a alegria de tornar a ver o seu companheiro de infância, sorria, cantava, brincava como uma borboleta por entre os canteiros florescidos no jardim. Ela está, na verdade, né, muito feliz. E aí vai brincando com o Eugênio, né? Ela dá uma volta ali, ela pegou duas flores, né? Um cravo e uma rosa. Ela diz: o cravo é você, a rosa sou eu. Fique com a rosa que eu guardarei o meu cravo. E aí o Eugênio tá louco para meio que se declarar para ela, falar coisas boas para ela, né? Mas a Margarida já tá se ligando nisso, né? Quando as visitas se foram embora, Eugênio pôs-se a refletir e ficou muito descontente de si mesmo. E aí no dia seguinte é ele que vai até a casa da Umbelina. À tarde, depois de ter Eugênio desenferrujado a língua em plena liberdade, contando todas as particularidades da vida de seminarista, e de ter Margarida esgotado os capítulos da crônica da casa durante a ausência de seu amigo, esta convidou Eugênio a passear. Bom, aí, aqueles passeios bem românticos, bem simples, de criança mesmo, né, tipo inocente ali. E aí ela vê, né, que ele está mais ou menos ali, com a cara meio fechada e tal, e ela pergunta: o que está aí a cismar? Disse Margarida, sacudindo-lhe o braço. Volte-se e veja o que é que está aí na casca dessa paineira e daquela também. Eugênio reparou para o tronco das duas paineiras e viu nelas talhados em um a letra E e no outro a letra M. Ou seja, né, aquelas pequenas reminiscências que vão vindo agora, aquela questão deles sempre juntos. E aí a Margarida diz que não vê, né, digamos assim, necessidade deles se separarem. E o que diz ele? Mas eu não sou senhor de mim, Margarida. Hei de fazer o que o meu pai mandar. Reparem que a crítica ao patriarcalismo, né? Aí ela diz isso agora, mas depois que ficar homem. E aí a gente vê, né, claramente a questão da crítica à sociedade patriarcal. Os dois vão ali evocando, digamos, as lembranças daquela infância, que eles já passaram muito tempo de infância juntos, né? E aí ela diz assim: lembra do juramento que aqui me fez? Eu? Qual juramento, Margarida? Bem que se lembra, está se fazendo de esquecido. Palavra, não me lembro. Não creio, pois não me jurou aqui que havia de ser eu a primeira pessoa que havia de confessar quando fosse padre? E aí, quando ele ouve a palavra padre, bom, ele sente aquele arrepio, né? Ele não queria ouvir isso vindo da boca da Margarida, né? Ora, que lembrança essa agora? Como é que hei de me lembrar mais dessas tolices de criança? Tolice porque não é tão bonito ser padre, né? Então ela pergunta: não é tão bonito ser padre? E é mesmo, e eu na verdade tinha muito vontade de o ser. Tinha vontade de o ser, reparem como ele usa o verbo, né? E aí ele revela que ele não quer ser padre agora, né? Diz que não se acha com jeito para ser padre, e a Margarida quer saber por quê. Pois está bem claro, para ser padre é preciso que eu não olhe mais para você, que eu não te queira mais bem e que nem me lembre de você. Isso é coisa que eu não posso, é teimar à toa, não posso fazer. E aí a Margarida também acaba revelando, né, não queria que ele fosse padre, que daí ela vai ter que deixar de gostar dele, né, enfim, e porque ela, dentro daquelas ideias assim, que se uma mulher gostar de um padre, né, vai virar mula sem cabeça e tal, né, essas coisas todas do nosso folclore aí. Bom, aí ele vai dizer: pois bem, Margarida, não tenha susto. Só para que você não seja mula sem cabeça, eu te protesto que não hei de ser padre. E não hei de, está decidido, não serei padre, né? Então aqui uma decisão forte do Eugênio, né? Meu pai e minha mãe acho que me hão de querer obrigar se eu disser que não quero ser padre. Não vão me obrigar, né? Diz ele, né? E aí a Margarida diz: mas eles vão ficar aborrecidos, né? Pois está dito, disse Margarida depois de um breve instante de silêncio e reflexão. O nosso antigo juramento está desmanchado. Agora, em lugar dele, havemos de fazer outro. Qual é? É que você sempre me há de querer bem. Isso não precisa nem jurar. Ande lá, e que acabados os seus estudos, nunca mais há de se apartar, de separar de mim. Juro por esta cruz.
e eles juram. Então nós temos um novo juramento aqui, tá? Que quando ele terminar os estudos, eles não vão se separar. E aí naquele momento vinha chegando Umbelina, e os dois mudaram de conversa. Já entre eles havia um segredo. Capítulo 10. Bom, passa aqui um mês, e o Eugênio, né, tá sempre na casa da Umbelina, e a amizade retoma muito forte, agora com mais energia, com eles mais as feições diferentes, né, com mais energia, mais paixão, digamos assim. Mas o Eugênio já era um guapo mocetão de 16 a 17 anos, e Margarida, com seus 14, já era uma moça feita em toda a plenitude e esplendor de seu rápido desenvolvimento. E detalhe, né, os dois estão com uma vontade louca de se beijar, mas ficam só em abraço, carinho, enfim, tá quase lá rolando um beijo entre eles, né, mas quem é que se liga nisso é a Umbelina, a mãe, e ela fica mais por perto ali, né. Bem vontade tinham eles de se beijarem, mas toria-os um acanhamento virginal. Quanto mais viva se tornava a afeição de Eugênio por Margarida, maior era a repugnância que ia tomando pelo estado eclesiástico, pela ideia de ser padre. Mas esse era o gosto, essa era a ordem de seus pais, que sentiam indizível prazer em apresentar ao público seu lindo padrezinho. Bom, durante todo o livro vai ser isso aí, a questão toda da crítica ao patriarcalismo. E aí o Eugênio continua aí, toda hora, todo dia na casa da Margarida, só que todo mundo já fica percebendo isso aí, até a mãe do Eugênio vai reclamar, dizendo, olha, tu não passa tempo comigo, só com a Margarida, né? E aí ele tenta criar coragem e ele fala para a mãe, né? Mãe, não tenho vontade nenhuma. Mas de quê, né? Ele empacou ali. E aí diz, né? De ser padre, minha mãe. E aí a mãe, né, detecta o problema e tudo mais, né? Só que, claro, o Eugênio começa a despistar ali. Ela detecta, né, que é pela Margarida. Aí o que diz a mãe? A tal minha afilhada está te virando a cabecinha, logo vi. Se não são elas que te andam metendo essas caraminholas na cabeça. E aí o Eugênio diz, não, mãe, elas nunca me disseram nada, por Deus. E aí a mãe diz, ó, tu não vai mais na casa da Margarida, ela tá ficando moça, não quero isso aí. Mas mamãe, nós nunca saímos de perto da tia Umbelina. Não importa, eu não quero te ver metido no meio de gentalha. E aqui já é uma ofensa, basicamente, né, essa diferença social aqui sendo colocada em jogo, né. E aí ela diz, né, ó, se tu teimar, eu vou falar com teu pai e já te mando de volta pro seminário, né, antes das férias acabarem. A ideia de voltar ao seminário e de separar-se de Margarida era nuvem sinistra e carregada. E aí ele pensa, né, ele poderia lá no seminário mesmo ter dito para o padre, ó, eu não consigo tirar a Margarida da minha cabeça, né, e que ele ficasse lá estudando, não para padre, mas o estudo, enfim, né, eclesiástico. A mãe de Eugênio era fanática e supersticiosa. A aventura da cobra enleando-se no corpo de Margarida, que nunca lhe saía da lembrança, lhe incomodara sempre o espírito. E de novo a mãe fica pensando naquilo, né? Ah, aquilo eu sabia que era um mau sinal, a Margarida é um mau sinal. Capítulo 11. Bom, alguns dias depois da proibição imposta a Eugênio, a casa de Umbelina amanhecia em grande animação e alvo rosso. Bom, aqui nós temos, né, a questão da descrição do mutirão. O autor Bernardo Guimarães vai mostrando detalhes como é que essa vida, digamos, mais no sertão, nesses locais mais afastados, enfim. E ele diz, ó, mutirão. Mas eu não sei se todos os meus leitores saberão a significação desta palavra, que talvez não poderão encontrar em dicionário algum. Portanto, é necessário defini-la. É o mutirão um costume dos pequenos lavradores ou da gente pobre dos campos. Quando chega o tempo de qualquer dos serviços da roça, que consistem nestas 4 operações principais, roçar, plantar, capinar e colher, o pequeno roceiro convida seus parentes, amigos e conhecidos da vizinhança para vir ajudá-lo. O mutirão constitui, pois, como uma espécie de sociedade de auxílios mútuos, baseada unicamente nos costumes e usanças dessa boa gente, que não dispondo, muitas vezes, senão do seu único braço para o serviço, planta todavia roças consideráveis e obtém a colheita necessária para a sua subsistência. Assim trabalha-se de dia e à noite toca a comer e beber, a dançar, cantar e folgar. Então aqui vocês têm também descrição desses costumes aí do interior, do sertão também.
E esse mutirão acontece na casa da Umbelina, né? Na noite tem cantigas, tem danças, e claro que vai atraindo muitos rapazes ali de perto e tudo mais. E enquanto isso, a festa está rolando na casa da Umbelina, o Eugênio está lá na casa dos pais, está desesperado, né? Está proibido de ir lá. E aí ele fica na cama ouvindo esse eco das músicas, muito magoado por não poder ir lá, né? Aí diz ele, ó, certo de não poder obter o consentimento dos pais, Eugênio tomou o partido de enganá-los. Ou seja, como ele já está perto de ir para o seminário, aí ele chega para os pais e diz, pai, gostaria de passar um dia com meu primo e tal, né? Será que tu me libera, né? Considerando que aquele passeio poderia ser uma salutar distração para fazer esquecer-se de Margarida, não ousaram negar a permissão pedida. Então pensam, vai ser melhor, ele vai esquecer a Margarida e tudo mais, deixa aí, né? À tardinha desse mesmo dia, o rapaz montou a cavalo e tomou o caminho da vila, mas lá não chegou. Por quê? Porque não foi para a casa do primo, ele foi direto para a casa da Umbelina. E quando a Margarida vê ele, bom, aí fica toda alegre. Só que qual é o detalhe? Tem muitos rapazes ali. E eles vão, pelo que? Eles vão pela Margarida, eles querem namoro com a Margarida, mas a Margarida não dá atenção mínima a ninguém, só para o Eugênio. Entre esses aspirantes ao amor da rapariga, o que mais padecia era um certo rapaz por nome Luciano. Esse Luciano já é um cara mais velho, tem uns 25 anos ali, né? É aquele cara, o bonitão dali, cheio de dinheiro e tal, de família rica. E no meio de todos aqueles pés rapados que ali andavam, quase todos gentes de cor e sem eira nem beira, ele, o único que possuía alguma coisa e que se trajava com decência, ele, o único branco legítimo que ali pisava. Só que esse Luciano, ele não conhece o Eugênio. Mas quando chega o Eugênio ali, a Margarida toda a atenção pro Eugênio, né? Luciano foi aos ares, indignado, sentiu ferver no coração o veneno do ciúme. E no capítulo 12, continua a descrever um pouco assim desses costumes aí, né? A quatragem é a dança pitoresca dos nossos camponeses, dança favorita do roceiro em seus dias de festa e que faz as delícias do tropeiro nos serões do rancho após as fadigas da jornada. Novamente aqui a valorização do sertão. Então assim ele explica o que é essa dança, um grupo de 4 pessoas e tudo mais, né? E estão dançando essa quatragem ali nesse mutirão aí da mãe da Margarida, Umbelina. Margarida estava sentada junto de Eugênio, de cujo lado não se arredara, desde que ele havia chegado. E aí vai se formar uma nova roda de dança, e o Luciano tem viola, né? E foi até a Margarida e convidou ela para dançar. Ela recusou-se, protestando já ter dançado muito e achar-se fatigada, cansada. Então vem esse mocinho que aí está com a senhora, disse Luciano. Então ele faz meio que para provocar o Eugênio, né? E o Eugênio diz, eu não sei dançar, respondeu o Eugênio com timidez. E aí o Luciano, não veio dançar, então o que ele veio fazer ali, né? Já estou conhecendo, o senhor não é aquele coroinha que ultimamente tem ajudado a missa, ao vigário lá na vila? E aí a Margarida vê que ele está na maldade, Luciano, e ela interrompe e diz, é ele mesmo, acudiu Margarida, que já se impacientava com as grosserias. É o filho do senhor capitão Antunes. E aí o Luciano começa a folgar no Eugênio, diz que ele deve ter fugido do papai dele, né? E é verdade, né? E que quando o pai do Eugênio souber, o Eugênio vai apanhar, né? E aí o Eugênio não responde nada, tá meio tímido ali, né? Mas a Margarida já é aquela mais com sangue quente, né? E vai dizer, este moço foi criado junto comigo e sempre vem à nossa casa. O pai dele não se importa com isso. E o senhor, quem é para vir tomar contas? Ia se organizar nova quatragem, de novo o terrível competidor de Eugênio, o Luciano, dirigiu-se a Margarida. E aí de novo ela diz, eu não quero dançar, né? Tchau, dá um tempo, né? E o Luciano vai lá e provoca o Eugênio, né? Em má hora entrou aqui este fedelho, esse chupa-garetas, que veio pôr a senhora assim tão altanada e tão cheia de fidúcias, certo? Ou seja, ele chegou e tu mudou, né, de comportamento. A Margarida não aceita e diz, o senhor é bem atrevido. E aí o Eugênio fica irritado, né? Mas considere-se que Luciano era um homem no vigor da idade, 25 anos, né, alto, de complexão atlética, de barbas negras e cerradas, e que Eugênio era apenas um menino sem barba, imberbe e delicado. E aí o Eugênio meio que fica na frente dele, né, do Luciano,
E aí ele diz: olhem a figura de quem quer se impertigar diante de mim, este feder, este rato de sacristia. Se me diz mais uma palavra, escovo-lhe aqui mesmo as orelhas. E aí, claro, né, o Eugênio sai dali, passa um tempo, continua as provocações, e aí a Umbelina chega, né, a mãe da Margarida, diz para o Luciano baixar a bola, porque o Eugênio é inocente, né, enfim, ele não é um guri do mal. E aí o Luciano provoca: fie-se nisso, não está nele nos coelhos para ele andar namorando a filha. Ou seja, está dizendo, ele está afim da tua filha, né? E aí a Umbelina fica braba. E aí ela acaba dizendo: o que? Tu cala a boca, a Margarida e o Eugênio se criaram juntos, né? Enfim. E aí o Luciano quer responder, mas aí vem, né, um monte de gente aplaudindo a Umbelina, né? Fulo de raiva, Luciano pegou no chapéu, porque ninguém fica do lado dele, né? Vou-me embora, disse bufando, a culpa tenho eu de me meter no meio de gente baixa e sem educação. Adeus, senhora Umbelina. Pode estar certa que Luciano Gaspar de Oliveira Faria e Andrade nunca mais há de cruzar a soleira da porta da sua casa. E aí, enquanto isso, está o Eugênio e a Margarida, né? Todos os dois estão apavorados, né? E meio que se retiraram assim para um canto, né? Bom, no capítulo 13, essa discussão aí entre o Luciano, o Eugênio, a Margarida se metendo, a Umbelina, o pessoal ficando do lado da Umbelina, meio que azedou a festa, esfriou, perdeu a animação e ela dura pouco depois, né? E o Eugênio vai partir para a vila, mas ele vai na companhia de um amigo, que também mora nessa vila, uma espécie assim de companheiro, para não acontecer nada, né? E aí ele vai repousar na casa desse amigo, e pela manhã daí ele foi para a casa do primo dele, lá ele ficou 2 dias. Só que claro, né, estava certo o Eugênio que aquele fato, cedo ou tarde, lhe chegaria aos ouvidos do pai, né? E aí o Eugênio, né, enfim, contava ali, né, ele acha que a gente da Umbelina, quem está ali, não vai contar nada para o pai dele, né? Mas de repente o Luciano pode contar. Passados 2 dias, o próprio Antunes foi à vila buscar o seu filho. Por quê? Né? Porque ele fica sabendo, ó. Mas porventura, diz o pai, dê-lhe licença para ir em mutirão algum? Eu? Em mutirão? Quem lhe disse isso? Enganar-me a mim para sair de casa e ir meter-se em suciadas e bebedeiras no meio de uma corja de peraltas e vadios. Nunca tal esperei. Isto vai às 1000 maravilhas. E a tal senhora Umbelina, com chamarisco da sua boa filha, que me anda aqui a desinquietar os filhos alheios. E aí o pai acaba culpando a Umbelina, né? Acaba culpando a Margarida, diz que a mãe usa a filha para chamarisco, né? E que não vai mais aturar as duas ali nas terras dele. Que lindo padre não se está preparando aqui, diz ele, né? E o Eugênio vai sofrendo, vai, digamos assim, né? Vai chorando e tudo mais, né? Então, ele está mal agora, né? Essa é a verdade, ele está mal ali, né? Enfim. E Eugênio entendeu que não podia achar melhor ocasião de abrir-lhe sua alma e fazer a mesma confissão que já havia feito à sua mãe. Ou seja, dizer para o pai que lá pelas tantas, né, ele não quer de jeito nenhum ser padre, né? Mas falta o quê? Falta o ânimo ali, né? E ele vai chegar e vai dizer: eu não tenho vontade de ser padre, meu pai. E aí ele vai dizer: então, com que não quer ser padre? Isto sem dúvida porque você quer se casar com a Margarida, não é assim, meu filho? E aí o pai chega e fica loucura, né? Ele diz que não vai deixar o filho, né, largar uma carreira bela, linda, como ser padre, né, e tudo mais, e que ele poupou dinheiro para isso, e que agora ele vai voltar para o seminário. Bem mal fiz em te mandar buscar contra o conselho dos padres. Basta de férias, vai-te, não me voltarás aqui senão ordenado. Depois de amanhã, sem falta, quero vê-lo pelas costas. Bom, o Eugênio fica abalado, ele não quer mais ser padre, né, mas não tem o pai mandando, né. Seus olhos se cerravam e no meio de um disco de cores inflamadas se lhe apresentou a imagem de Margarida pálida, chorosa, acenando-lhe ao longe de um derradeiro e triste adeus. E aí a mãe, claro, dá um pouco de carinho para o filho, mas qual é a resolução dos dois, né? Fazer o Eugênio virar padre. A cena fatídica da cobra enleada na Margarida estava altamente gravada em seu espírito, e a senhora Antunes, a mãe do Eugênio, estava intimamente persuadida de que aquela serpente era o demônio, que viera insuflar no seio da Margarida o espírito maléfico para tentar seu filho, e que somente o hábito sacerdotal poderia preservá-lo do caminho da perdição. Então a mãe leva a sério aquela questão da jararaca no corpo da guria, vê ela como algo instigando contra o filho.
e que o filho tem que virar padre para tirar essa imagem daí, né? Bom, temos aqui, né, no capítulo 14, entretanto, nessa hora de magia, de prazer de esplendores, em que a terra parecia sorrir-se ao sol, que a envolvia em ondas de luz tépida e serena, só Eugênio estava triste, sombrio e abatido. E aí o Eugênio foi procurar a mãe dele, né? Minha mãe, não poderei ao menos hoje ir à casa da tia Umbelina, despedir-me dela e da Margarida? E aí a mãe diz que a vontade dela é o Eugênio nunca mais pôr os pés lá, mas o Eugênio não quer ficar ali brigando com a mãe, né? Então ele espera chegar de noite e ele sai escondido ali, vai até lá, passa o vale até chegar lá na casa da Margarida, né? E aí ele vê ali, fica junto da janela, né? Adeus, Margarida, adeus. E ela diz, pois já, um momento, um instantezinho ainda, né? E eles trocam beijos. Reparem, está acontecendo amor entre eles, essa é a verdade, né? Toma, tu has de me querer bem sempre, não é assim, Eugênio? Sempre, eu te juro, torno a jurar, padre, nunca hei de ser. Adeus. Então, reparem, aqui nós temos fortemente aquela promessa segunda que eles vão fazer agora, né, de ficarem juntos, né? Ele está dizendo, ó, padre, nunca hei de ser. E aí o Eugênio diz que vai voltar, e que vai voltar homem, né, enfim, né, mais maduro e tudo mais, e que vão viver juntos. Não, Margarida, hei de fazer tudo para sair do seminário e voltar o mais breve possível. Bom, no capítulo 15, os seminaristas de Congonhas vinham com certa surpresa e assombro ao anoitecer, depois que a sineta havia vibrado a hora do recolhimento, um dos seus companheiros, pálido e abatido, atravessar de braços cruzados e olhos baixos a longa fila de dormitórios. Bom, reparem, o Eugênio, que antes era mais brincalhão com todo mundo, né? Agora que ele voltou, está cada vez mais tristonho, não quer ser padre, com os olhos pro chão, né? Que ia, porém, fazer aquele estudante 2 vezes por semana ao quarto do padre mestre diretor. Então a gente fica sabendo, né, que 2 vezes por semana o Eugênio vai até o quarto do diretor. Por quê? Porque o pai do Eugênio, quando mandou o filho de volta, escreveu para os padres dizendo, olha, o meu filho tal, teve alguns desvios, tem que cuidar mais dele, né? E aí os padres vão dizer, olha, a gente não queria que o Eugênio saísse do seminário durante as férias, certo? E aí o Eugênio está ali, né, enfim, chorando e tudo mais, né, tá com a louca saudade da Margarida. E agora não é da primeira vez lá do seminário, agora quando ele volta das férias, agora já trocou beijos com ela, já fez promessa de que vão ficar juntos, agora é diferente, né? O abatimento e a melancolia de Eugênio, longe de desvanecer-se, pareciam agravando-se com o tempo. Entretanto, já quase havia um ano decorrido e os padres começando a inquietar-se à vista do estado deplorável que se ia reduzindo o pobre moço. Ou seja, ele vai indo lá para os 17, 18 anos e continua assim, né? Passa um ano e está mal. Entenderam que deviam lançar mão de meios mais enérgicos e positivos para debelar a paixão que não só o desviava do sacerdócio, como mesmo ameaçava levá-lo ao túmulo. Então, por isso, né, que o padre diretor chama Eugênio, começa a confidência íntima, só que no começo nada de resultado, o padre quase acabou desistindo, né, mas depois começa a dar um pouco de resultado. Capítulo 16. Mais um ano se passou, empregado naquele inútil porfiar do padre diretor, que empenhara em vão todo o esforço e perseverança para arrancar o mancebo àquele estado de desânimo e abatimento. Só que aí o que faz, né? O padre manda uma carta para o pai de Eugênio, dizendo, olha, o teu filho está nesse estado, o que aconteceu, né? Casa essa guria é o problema do teu filho. Aconselhavam, portanto, ao pai que procurasse casar a rapariga Margarida, que assim trazia desgarrada do bom caminho aquela ovelha predestinada, que Deus parecia ter criado para santas e sublimes coisas. Antunes aplaudiu e aceitou o conselho e deu-se pressa a pôr em execução. Bom, o pai de Eugênio sabia que esse Luciano aí, ele quer se casar com a Margarida, mas a Margarida não quis. E aí a Umbelina antes, claro, ela queria muito que a Margarida se casasse com o Eugênio, mas quando a Umbelina viu que os pais de Eugênio queriam que o Eugênio fosse padre, ela acabou tirando a guria, não falando mais nada, nem pensou mais nisso. Sofrendo cruelmente, Margarida procurava estender
esconder aos olhos de sua mãe a violência e a amargura de seus martírios. Então não é só o Eugênio que está sofrendo, a Margarida está sofrendo demais ali, né? Eugênio e Margarida eram como dois lindos arbustos de viçosa e opulenta folhagem que nasceram bem junto um do outro. Vendo a invencível relutância da filha e a indiferença fria da mãe, Antônio, cheio de indignação, tomou, de acordo com sua mulher, a resolução de expulsá-las da fazenda. E aí, o pai de Eugênio fica indignado, né? Lembrando que a Margarida e a Umbelina são agregadas do pai de Eugênio. Ele fica brabo, fala para a mulher, não, a Umbelina não quer casar a filha, porque faz a filha ser chamativo para vender as coisas, fica chamando freguesa ali e tudo mais, né? E fica amaldiçoando, digamos, o meu Eugênio, né? Assim, pois, ficou irrevogavelmente proferida a sentença de banimento das duas infelizes mulheres. O que faz o pai? Vai lá e expulsa as duas do seu terreno, né? E aí Umbelina, que tinha, digamos, uma pequena bodega na beira da estrada, né? Enfim, claro que ela tolerava, digamos, muita gente vadia chegando ali e tudo mais, né? Enfim, porque precisava, né, das vendas, né? E aí, claro, e agora a Umbelina e a Margarida pegam as coisinhas que tem e estão dando tchau à casinha que tinham ali, né? Porque são expulsas. Margarida, porém, ai dela, despedindo-se daquele Éden saudoso da sua infância, dizia também eterno adeus ao bem querido de seu coração. Então estão sendo expulsas, né? A casinha que ela sempre viveu ali está indo embora, e distanciamento também total aqui do Eugênio. Capítulo 17. Grande é o poder do tempo. O físico de Eugênio, graças à mocidade e a uma feliz e sadia organização, tendo resistido aos rudes e continuados golpes de uma dor íntima e intensa e corrosiva, o espírito como que fatigou-se de sofrer, ou antes habituou-se ao sofrimento. Então, o Eugênio agora, né, vai até uma imagem de Cristo ali e tudo mais, né, pede a todo momento que acalme essa agitação que está dentro dele. Eugênio, então, entrado aos 19 anos, já não tinha o seu dormitório no Salão dos Meninos, pertencia à turma dos grandes e dos que propriamente se chamam seminaristas ou candidatos ao sacerdócio. Como tal, tinha, portanto, seu cubículo ou cela particular. Ou seja, né, já estão vendo ele ali como aquele cara que passou pela fase mais bruta, e agora já estão vendo ele como padre. Ele está com 19, porque a gente pensa, a Margarida está com 17. A estas práticas de devoção e piedosas leituras vinham se juntar estudos de matemática, filosofia, teologia, que dominavam e rebusteciam a inteligência, ao passo que a leitura assídua do Eclesiastes. Bom, aí, mais detalhe, o Eugênio consegue se esquecer da Margarida? Não. Entre as nuvens do incenso, que embalsamavam o templo, no meio dos anjos de suas visões, pairava também a imagem de Margarida. E aí, né, basicamente, quando ele está no altar, ele tem um olho, digamos, em Deus e outro na Margarida, né? E aí os padres, claro que sentem isso e mandam uma carta para o pai de Eugênio, né? Graças ao Todo-Poderoso e aos nossos perseverantes esforços, a ovelha desgarrada vai se encaminhando para o aprisco da religião. Ou seja, os padres não notam mais que ele está afim da Margarida, mas ele está. E aí estão batendo palma para o pai, né, dizendo, olha, deu certo. O bálsamo salutar da devoção vai dissipando os efeitos do veneno que a paixão pecaminosa lhe filtrara no coração. Mais um passo e poderemos cantar a assinalada vitória sobre o espírito das trevas, ganhando um digno ministro para o altar e uma bela alma para o céu. Resta que Vossa Senhoria, né, nos comunique o casamento da rapariga e tudo estará concluído. Reparem o que os padres pedem. Me dá uma notícia de que a Margarida se casou para eu poder finalizar, fechar exatamente esse problema do Eugênio aí, né? E aí o Eugênio não está querendo tomar ordem de ninguém, né? Via diante de si a incerteza do futuro, o inabalável emperramento de seus pais, que a todo transe o queriam fazer padre. A sorte precária de Margarida, mal vista e repudiada por eles. Margarida, mesmo não podendo ser sua esposa, era sua irmã, então não tem como esquecer, né? Não uma irmã de sangue, né, mas de alma, né? E aí o Eugênio vai dizer, ó, não posso, não devo ser padre. E passava a escogitar os meios de desperdício do seminário mais breve que fosse possível. E os padres querem uma resposta do pai, né? Enfim, faz essa guria casar, dá uma notícia, né?
Mais um ano se passa, Eugênio, que já então tocando os 20 anos, conservava na alma toda a candura e singeleza da infância. E ele já está com 20, ela com 18, né? Então agora ele pensa cada vez mais na Margarida, querer proteger e tudo mais, né? E ele sabe que não adianta ele tentar esquecer a Margarida. Não vai ter resultado, não deu resultado com 12, com 13, 14, 15, 16, 17, 18 e agora 19, 20 anos não vai dar resultado mais, né? E ele vai dizer para o padre, mas senhor padre, eu jurei a Margarida. Pelo jurar, esquecê-la, abandonada a seu cruel destino não é uma traição, uma infâmia? Ele vai dizer, o juramento inspirado pelas sugestões do demônio não é juramento, meu filho. Deus não o aceita, não o confirma no céu. E aí o Eugênio vai dizer, eu não posso cometer um erro de consciência e tudo mais, né? E o padre, não, tu tem que combater esse mal, esquece Margarida e tudo mais, né? E aí o Eugênio tenta, né? Entregou-se como outrora às práticas do mais austero ascetismo e na solidão da sua cela deu-se a vida de penitência e contemplação. Mas qual é o detalhe? Sempre aparece na cabeça dele a imagem da Margarida, e sempre bonita. Entretanto, a ausência e o decurso dos anos, a falta absoluta de relações e mesmo de notícias da mulher amada, da Margarida, eram circunstâncias que não podiam deixar de influenciar poderosamente em desvantagem da paixão profana, que insensivelmente se ia arrefecendo como lâmpada velada, que se consome a si mesmo e fenece a míngua de alimento. Ou seja, o amor, de certo modo, que ele tem pela Margarida vai esfriando, vai se arrefecendo, como diz o texto, né? Por quê? Porque a gente vai vendo, né, a falta de notícia, ele não sai dali, ele não consegue ver ela, não sabe a situação em que ela está. Então, de certo modo, esse distanciamento aí vai esfriando. Não, digamos assim, a paixão de amigo, mas mais a paixão de amor. E aí, por exemplo, né, vem um padre ali que está celebrando missa, e o Jerônimo foi convidado, né, a ouvir e tal, né, e esse Jerônimo, esse padre, foi convidado a pregar o sermão desse dia. E qual é o detalhe, né? O sermão, o tema do sermão é elogiar a castidade. Só que esse padre está fazendo esse sermão todo porque pediram para ele fazer esse sermão, certo? Para tipo dar uma nos dedos do Eugênio, fazer a consciência do Eugênio falar alto ali, né? O elogio da castidade formou naturalmente o tema principal do sermão, o elogio da castidade. O orador, depois de ter feito um brilhante panegírico da vida da santa, passou no epílogo a fulminar com os raios de sua eloquência a moleza, o apetite sensual e os desvarios das paixões mundanas e divinizou a castidade. Então, tipo, pregão encomendado, né, direto, tem um tiro certo para pegar, que é exatamente o Eugênio. E assim todas aquelas calorosas e veementes apóstrofes iam com direção calculada ao espírito do Eugênio, o qual, sem nada suspeitar, escutava. Entendeu que Margarida era morta e transformada em anjo de Deus no céu, como já o fora sobre a terra. Então aquela questão que ele tem que esquecer. E o Eugênio, ele vai ali no diretor dizer o seguinte, né? Olha, eu consegui vencer, certo? Eu estou bem, esquecendo Margarida e tudo mais, né? Enfim, vocês podem ficar agora confiantes em mim, mas aí o que vai acontecer? O diretor diz, olha, eu tenho uma carta para te dar aqui que veio do teu pai. E Eugênio, se fosse em outros tempos, eu hesitaria em dar semelhante novidade, mas hoje, creio, posso dar-lhe sem receio de consterná-lo, certo de que a receberá com toda a sobranceira e serenidade de ânimo de um homem superior às paixões do século. E aí o Eugênio já fica naquela, né? Enfim, ai, será que é sobre a saúde dos meus pais? O que aconteceu? Assim, não é esse respeito, esteja tranquilo. Estão vivos, teu pai e tua mãe, com saúde, louvado seja Deus, é outra coisa. E aí o que ele pensa? Margarida? Exclamou o moço, mas logo atorou-se envergonhado. Morreu? Perguntou Eugênio, tornando-se pálido como um cadáver. Não, senhor. Ela se casou. Bom, essa palavra casamento, ela se casou, essa frase, deixa o Eugênio totalmente atordoado, ele não sabe o que fazer ali, né? E claro que o padre, né, enfim, né, que era, como diz o texto, proveito ao conhecedor das paixões e fraquezas do coração humano, bem previa que o outro não podia ser o resultado imediato daquela revelação. Ou seja, ele está se ligando. Isso era esperado do Eugênio, né? Mas também certo de que ela seria o golpe de morte desfechado sobre a paixão do mancebo. Ou seja, se faltava uma vírgula
para ele ser o grande padre, agora a gente está colocando essa vírgula, dando a notícia de que a Margarida morreu. Bom, aí o Eugênio começa a pensar, né, no que Margarida infiel, Margarida casada, a promessa foi desfeita por parte dela, não por parte minha, né? Não consegue entender como é que ela foi esquecida tão facilmente assim. Ó, Margarida, Margarida, que fizeste? Ah, tu eras mesmo a serpente, teus lábios destilavam veneno de morte. Eugênio debatia-se em acessos febris entre as garras do ciúme que lhe atassalhava o coração e o cauterizava com o fogo da sua letal peçonha. Eugênio teria sofrido menos se soubesse que Margarida, fiel ao seu amor, houvera sucumbido vítima da mágoa e da saudade. Reparem, ele ficaria mais feliz ou menos triste, né, se ela tivesse morrido de saudade dele, né? Mas aí não, ela fica sabendo que se casou com outro. Bom, capítulo 20, né? Lembrar que a Margarida e a Umbelina, né, a mãe e filha, elas foram expulsas da terra do capitão Antônio, do pai do Eugênio, e elas tomaram lá o caminho da vila de Tamanduá, onde a Umbelina tinha uma casinha, né, pequena, que era habitada por uma parente velha dela, né. Umbelina, já bastante entrada em anos, já velha, né, e cheia de achaques, quase nada mais podia fazer na vida, né. E aí, enquanto isso, a Margarida não, a Margarida ali cheia de mocidade, né, tá sempre ali lavando, costurando, passando roupa, né, enfim, e ela que vai trazendo, digamos, o dinheiro para manter a mãe, né. Não faltaram libertinos e sedutores, pessoas aproveitadoras, homens aproveitadores, que, dispondo dos favores da fortuna, da posição da mocidade, empregassem inúteis esforços para arrastá-la ao lodo da prostituição. Nem também amantes que, possuídos de sincero e verdadeiro amor, cobiçassem com ardor a posse do coração e da mão de Margarida. Ou seja, chegam aproveitadores querendo levá-la para o mundo da prostituição, ela não quer, mas também chega pessoas do bem, apaixonados por ela, com amor verdadeiro, mas ela não quer casar com ninguém. Ela foge de tudo isso, né? E diz o texto, ó, já perto de 7 anos eram volvidos desde que se partira o querido companheiro de sua infância. Então passa o tempo, né? Se a gente for ver, sei lá, ele está lá com 23 anos, ela está com 21. E nesse meio do caminho, a Margarida, ela está com mal no coração. Então é a chegada da doença aqui, certo? E só que ela ainda tem a esperança de ver um dia o Eugênio, né? Umbelina, afrontada de desgosto, velhice e enfermidades, faleceu, deixando a pobre órfã mais desvalida e angustiada do que nunca. Ou seja, a gente tem a morte aqui agora da Umbelina, e a filha agora, a Margarida, está sozinha, digamos. E aí, o que ela pensa? Ela está doente, né? Mas ela fica pensando, pô, de repente o Eugênio volta, né? Tudo mais, volta livre, sem ser padre, conduz ela para o altar, para o casamento. Poucos meses depois da morte de Umbelina, chegou aos ouvidos de Margarida a notícia de que Eugênio havia tomado ordens. Daí em diante, a desgraçada moça não contou mais com a vida. E aí ela fica muito mal mesmo, né? Enfim, começa os músculos a enrijecer dela, né? E aí ela tem um triste pressentimento. Diz ela, minha tia, que é uma velha parente dela, né? Que nesse momento entra no quarto. Estou muito doente, diz a Margarida. De um momento para outro posso morrer. Parece-me que tenho gangrena no coração. Mande-me chamar o vigário. Padre, eu quero me confessar. Eu vou morrer, eu quero extrema-unção, digamos, né? E aí, mande-me chamar o padre, né? E aí o que vai acontecer? Nervosa, não, minha tia. Estou mesmo muito mal, porque o que pensa a tia? Não, de repente isso aí só está só um pouquinho nervosa, né? Eu disse, não, eu vou morrer, chama, eu quero me confessar, né? Está bom, não tenho mais contigo, diz a velha. Vou pedir ao vizinho para chamar o pobre vigário, mas, meu Deus, se não estiver em casa, não há outro padre na terra. Bom, e dessas coincidências da vida, né? O Eugênio está voltando para casa, ordenado, né? Depois de uma longa ausência. E como é que ele vem? Era um padre alto, de tez clara, de fisionomia a um tempo grave e serena, de um tipo nobre e irregular, né? Só que ele volta assim, a gente nota nele um sofrimento, né? Aquela questão toda da melancolia, não vem feliz. Faltavam-lhe apenas mais alguns meses de noviciado para ser definitivamente admitido no seio da congregação. Era o padre Eugênio, o filho do capitão Antunes, que acabava de chegar
tamanduá. É chegado o padre Eugênio, ecoava de boca em boca, e cada um se apressava em ir ver e saudar o novo padre. E aí ele chega, né, na véspera e tudo mais ali, né, apesar de 7 anos de ausência e de uma passada entre místicas contemplações e práticas de austero ascetismo, a vista daquele sítio só acordou-lhe na alma todas as lembranças da sua infância. Ou seja, apesar do distanciamento, ele chega ali onde ele, na casa dos pais, já vem toda aquela questão aflorada da infância, né? Viera ao seu país natal somente para visitar seus pais, que há tantos anos não via, e dar-lhes o gosto, porque tão ardentemente suspiravam, de vê-lo ordenado e ouvir-lhe uma missa. E no fim de uns 15 dias, ao mais tardar, pretendia voltar ao seminário e continuar sua vida austera de cenobita e entrar para a congregação da missão de São Vicente de Paulo. Bom, no outro dia o Eugênio, o padre, levantou-se com o espírito cheio de terrores e de vagas apreensões. E ele meio que passeia com os pais, e de longe ele vê a casinha que era da Umbelina, que já que o pai expulsou, ela tá ali, né, com o matagal tomando conta, tá já meio em ruína. E aí ele pergunta, né, pai, que fim deu a Umbelina, né? E o pai diz, a Umbelina morreu. E a filha, a Margarida, como talvez já saibas, né, enfim, né, o que ele vai dizer, né, casou-se e creio que anda por aí mesmo, né, com o marido. E aí de novo, né, a mentira, ele vai mantendo essa mentira aí, né, essa é a verdade, né. E aí o que ele vai dizer, né, essa consciência da Margarida que veio lá pelas tantas tomar de novo, né, essa lembrança da Margarida tomar consciência de Eugênio. E ele diz, de que estou a tremer? Perguntava a si mesmo. Margarida é casada, está morta para mim. Mas mesmo assim, ao falar na Margarida, já o coração dele começa, né, a salpicar ali, né. E aí, na noite, batem na porta do pai do Antônio, do pai do Eugênio ali, né. E aí é um rapazinho, né, enfim, que surge, né. Está procurando o padre Eugênio, né, e assim, que me queres, filho? Eu venho da parte de uma pobre mulher. Reparem, a gente sabe que é a Margarida, mas não diz quem é, né, ele não diz quem é. Respondeu o rapaz, pedir ao senhor padre, pelo amor de Deus, para ir confessar uma pessoa que se acha à morte. E aí o Eugênio disse, olha, mas tem o padre para isso, né, enfim, eu cheguei agora de viagem, estou muito cansado. E aí o guri diz, eu já fui à casa do senhor vigário e disseram que ele foi fazer um batizado fora daqui a 5 léguas e que não volta senão depois de amanhã. E aí o Eugênio pergunta, tá, mas essa pessoa está correndo o mesmo risco de vida? Será que é para tanto? E o guri diz, não, é verdade, sim, ela não mora tão longe, né, mora aqui na povoação e tudo mais. Dá para ir até a pé, lá no fim da vila. E aí o Eugênio sai em companhia desse guri aí, né. Chegam lá. Ali parou a entrada de uma casinha, surgiu à porta uma velhinha, que é aquela que mora agora, né, enfim, a velha parenta da Margarida, tendo na mão uma candeia de ferro de luz frouxa e vacilante. Bom, então vai ter um reencontro agora, né. No capítulo 22, no quarto da enferma, da doente, a Margarida, apesar da sua pobre simplicidade, reinava uma ordem e asseio que contrastava com o aspecto miserável do resto da casa. Então, apesar de ser uma casa muito miserável, tudo tá bonitinho, limpo, né? E a Margarida tá ali, deitada na cama, meio sentada, meio deitada. E ela não parece muito mal. E aí a velha parente, vai ali, leva o Eugênio até o quarto e sai. Ficam só os dois, né? O Eugênio e a Margarida. Mal Eugênio deu com os olhos na moça, o padre estacou de repente. Fez um gesto de espanto e, olhando inquieto, ora para a porta, olha para o leito, para a cama, dava mostra de querer sair precipitadamente. Então o primeiro impulso do Eugênio ali é sair riscando dali, né? Desde o primeiro momento, Eugênio e Margarida se haviam reconhecido. Aí dizer, não é a senhora Margarida que eu estou vendo e com quem estou falando? Perguntou com voz surda. Bendito seja Deus, exclamou Margarida com vivacidade, levantando as mãos ao céu. Bom, ela fica muito feliz, né? Porque há muito tempo, quanto mais 6, 7 anos que ela não via a voz de Eugênio, né? E aí ele diz, e quer se confessar? Sim, sim, Eugênio, que boa sino trouxe aqui, graças a Deus, morro agora consolada. Eugênio, ela estende os braços pro Eugênio, né?
E ele vai dizer: senhora, retorquiu o padre, levantando-se em sobressalto e dando à voz uma inflexão severa, lembre-se que eu sou padre, eu venho aqui confessá-la. E aí o Eugênio diz, né, que, enfim, ela tá boa, tu tá, enfim, corada, né, e ele acaba achando que aquilo ali é até algo de armação, alguma coisa diabólica. Vem cá, tu tá aprontando alguma coisa para mim agora, eu sou padre, por favor, né. E aí ela nega: senhor padre, eu não sabia que o senhor estava na terra. Foram chamar o vigário, veio o senhor, foi Deus que o mandou. Por piedade não se vá, não me deixe morrer sem confissão. E aí ela acaba dizendo: eu sofro muito, muito, parece que a cada momento se me rebenta o coração, mas agora, como o senhor veio, sinto-me feliz, já não morro tão sozinha, tão desamparada. E aí o Eugênio pergunta: desamparada como? Cadê o teu marido? E ela assim: meu marido? Exclamou a moça atônica. Tenho eu algum marido? Ué, mas a senhora não se casou? Eu? Quem lhe disse isso? Bom, aí a Margarida diz que nunca se casou, que quiseram casar ela, certo? Mas ela nunca quis. E aí, claro, né, enfim, o Eugênio começa a ver agora que o pai mandou uma carta mentirosa para o seminário dizendo que ela tinha casado, ou seja, mentiu para ele, e ele fez, digamos, uma vocação que ele não tinha, se obrigou a fazer essa vocação, né? E aí ela pergunta, né, mas Eugênio, por que quiseram fazer isso contigo, né? E aí ele toma a conclusão: ah, meu pai, murmurou consigo o padre, compreendendo tudo, né? E aí o Eugênio fica muito bravo, né? Diz assim: pô, zombaram comigo, tiraram com a minha cara, comigo e contigo, Margarida, né? E a Margarida diz: mas Eugênio, isso não importa e tudo mais, né? Para mim é uma felicidade, que eu pensei que eu ia morrer sem nunca mais te ver, e eu te vejo. Só que ele diz assim: mas Margarida, eu sou agora um sacerdote, certo? Eu prometi que eu não ia virar e nós íamos ficar juntos, mas enfim, eu fui enganado pelo meu pai, pelos padres, digamos assim, fiz uma vocação que não é, eu virei padre sem querer virar padre, pensando que estava casada, baseado numa mentira, né? Eu sou um padre, agora um sacerdote. E ela vai dizer: que tem isso, assim mesmo eu quero tu bem. E aí ela vai dizer: eu sinto-me tão feliz, lembra-se quando nós éramos pequeninos, não me jurou que a primeira pessoa que havia de confessar seria eu? Veja só como Deus nos ouviu, é verdade. Aí ela fala lá daquela primeira promessa entre eles, né? E aí ele vai dizer: mas eu também havia jurado depois que eu nunca me havia de ordenar. Fui perjuro, ordenei-me, perjurei de novo, né? Ai Deus, tudo isso é o justo castigo dos meus repetidos perjúrios, né? E aí a Margarida pega na mão do Eugênio e começa a beijar, e fica cheia de lágrimas ali, né? E o Eugênio, também deixando-se arrebatar pelo perfume das suaves recordações que se evaporavam do coração, esqueceu um momento que era padre, chegou mais para junto da Margarida. Aí, né, o que vai acontecer, ele meio que coloca a mão no ombro dela, e a boca dos dois meio que se roçam, né? Quase um beijo ali, né? Um semi-beijo, né? Ai meu Deus, prosseguiu o padre, eu vinha confessá-la, e eu sou o penitente, que de joelhos a seu Deus devo suplicar-lhe perdão. E aí ele pergunta: vem cá, Margarida, tu se acha melhor? Ela diz: sim, tá, eu tenho que ir embora, né? Mas achas-te melhor, Margarida, poderás esperar o vigário. Não quero confessar-me com nenhum outro, Eugênio. Já agora hei de cumprir o juramento que fiz quando menina. Só hei de me confessar contigo, né? Essa é a verdade. E aí ela pede: por favor, Eugênio, volta amanhã. E ele promete. Até amanhã, murmurou com voz breve o padre. Bom, aí o que vai acontecer, né? O padre Eugênio entrou em casa com o cérebro a arder e com o coração açoitado das mais violentas agitações. Bom, claro que ele ficou muito indignado com a mentira do pai, com o conchavo com os padres, né? Enfim. Para que semelhante embuste, meu Deus, murmurava consigo, para que essa canalice, né? Eugênio estorcia-se em febril agitação e quase delirava. Porque agora a gente vê que a paixão pela Margarida nunca acabou, e agora está mais forte do que nunca, só que agora ele está nesse conflito, né? De que ele virou um padre contra a vontade dele, baseado em mentiras. Entrando em casa, Eugênio não quis ver pessoa alguma a fim de esconder a perturbação que o agitava. Ele vai direto para o quarto, e à noite passou a entregue às mais terríveis tribulações. Ora, rezando com fervor, pedia aos céus forças para afrontar o embate da terrível tentação que o assaltava. Ora, desalentado,
entregando-se ao delírio da paixão, chorava, rugia, blasfemava. Ou seja, ele estaria indeciso, conturbado, e aí vem o outro dia, né? E aí o pai pergunta, vem cá, Eugênio, quem é que foi essa mulher que tu foi confessar aí e tudo mais? E Eugênio não conta, obviamente foi a Margarida, né? Ele diz que foi uma mulher que ele não conhecia. Como seus pais reparassem e começassem a se inquietar com a palidez e extrema excitação nervosa em que o viam, para subtrair-se a seus olhares e perguntas, apenas acabou de almoçar, mal e rapidamente saiu a pretexto de dar um passeio e ver algumas pessoas conhecidas. Ou seja, o Eugênio não quer que eles notem nada, né? Então, eu vou dar uma volta aí. E claro que a mãe percebeu, né, enfim, a inquietação dele, e o Eugênio sai dizendo, eu não vou mais voltar para a casa da Margarida. Eu fiz uma promessa para ela que ia ir lá, mas não vou, né? Ela é a tentação, não vou. Antes faltar uma simples promessa do que expor-se ao perigo de quebrar um voto, o voto de castidade e perder a sua alma. Mas o que acontece, né? Ele não consegue, ele vai até a casa lá da Margarida. Margarida, depois que Eugênio saíra na véspera, havia adormecido embalada em um delírio de felicidade, e graças a esse sono reparador, amanhecera melhor. E ela se levantou toda alegre, penteou os cabelos, se vestiu bem, se vestiu como uma noiva que se prepara para ser conduzida ao altar, não como vítima que se adorna para o sacrifício. Ou seja, não está mais aqui naquela questão da morte, sim, como se fosse uma noiva, né? E aí chega o Eugênio na casa da Margarida e vê a Margarida feliz, bonita, alegre, né? E claro que ele desconfiou de novo. O que é isso, santo Deus? Exclamou com voz severa. Esperava eu encontrar uma doente no leito da agonia, quase morrendo. E o que eu estou vendo? Tu está zombando, tirando com a minha cara, Margarida, né? Ela diz que não, que ela se acha melhor, né? Só que o Eugênio não quer ficar ali. Ela disse, não, pelo amor de Deus, não se vá ainda, tenha paciência com esta pobre infeliz. Eugênio, tu acha que eu estou boa, mas eu não estou tão boa como eu estou parecendo, certo? Dizem que a morte, quando está a chegar, faz a gente melhorar de repente e depois mata. As chamadas melhoras da morte, né? Eugênio, como eu sou feliz em poder recordar contigo, antes de morrer, aqueles bons tempos de nossa meninice. Então reparem que os papos dela são só de morte. Ela diz que quer morrer, mas nos braços aqui de Eugênio. Bom, falando assim, a moça tomava entre as suas mãos as de Eugênio e as beijava não com o respeito devido a um padre, mas com toda a ternura e ardor febril da paixão. Ou seja, ela está se entregando para Eugênio, né? E claro que Eugênio sente isso aí, o corpo todo se agita, ele fica meio assustado, meio que se levanta, mas a Margarida vai lá, segura ele, né? O padre não insistiu, cedeu. Cedendo a uma fatal fascinação, tornou a sentar-se junto de Margarida. Margarida, aqui estou, murmurou com desalento, mas anjo meu, tende piedade de mim, lembra-te que sou padre. Que importa, diz ela, eu sou tua irmã, quero abraçar o meu irmão antes de morrer. E aí o que fez a Margarida? Ela botou as mãos no ombro do padre, né? Ó, pôs as mãos sobre o ombro do padre e fitou-lhe o rosto com um olhar e um sorriso que resumiam um longo poema de amor. E aí vamos para uma cena, né? Que ela é bem sutil, mas que diz muito. O chale em que ela se envolvia tinha-lhe escapado dos ombros, e os dois pomos mal cobertos pululavam no seio inquietos e ansiosos, como duas rolinhas em plumes que forcejam por saltar do ninho. Ela está querendo se entregar para ele. No quarto de Margarida reinava uma luz frouxa, que entrava por uma janela de empanada. O ar estava impregnado do aroma inebriante das flores que ornavam a mesa. A velha tinha saído, e naquela casa só se achavam os dois. Reparem, né? Os dois estão querendo, os dois estão sozinhos, o clima é de amor, certo? Tá quase escuro ali, né? E ela tá com o chale caindo já. Margarida encostou a cabeça ao ombro de Eugênio e este envolveu-a em um abraço. O que ele diz? Momento de suprema felicidade. Depois, o inferno, que importa. Então aqui a gente tem nessa questão da quebra do voto de castidade dele, entrega ao amor. E no capítulo 24, né, para encerrar, no dia seguinte, que era um domingo, o padre Eugênio tinha de dizer a sua primeira missa na vila de Tamanduá. E aí reparem, né, os pais do Eugênio, todos alegres, convidavam todo mundo dali, né? Era um dia de regozijo e prazer para a família e de grande expectação para os demais habitantes.
Bom, qual é o detalhe? Depois da missa, o pai preparou um jantar para todos os convidados ali, né? Muitos parentes e amigos da família de Antunes, que tinham batizados e casamentos a fazer, estavam esperando pela vinda do Padre Eugênio, e querendo ter o gosto de ver esses sacramentos ministrados por suas mãos. Então muita gente vem, né, para trazer filho e tal. Eu quero que meu filho seja batizado pelo Padre Eugênio. E aí o Eugênio chega muito cedo na missa. Só que o que? O padre estava de palidez cadavérica. Seus olhos desvairados despediam de quando em quando lampejos torvos e sombrios. E ele pensa: já que assim o quiseram os homens, murmurava consigo, já que assim o ordena a sanha irresistível do destino, assim seja. Serei um padre sacrílego, um padre infame como tantos outros. Ou seja, a ideia de que ele não vai ser um bom padre, vai ser um padre corrupto aqui, né? Margarida não morre. O que a atormenta não é mais do que uma deplorável apreensão. O céu não quis que eu fosse eu seu esposo. O inferno me fez seu esposo. Reparem, né? Aqui a questão toda da quebra do voto de castidade. Ele diz: que horror, meu Deus! Que abominável sacrilégio! Mas, já agora que hei de eu fazer, caí até o fundo do abismo, de onde nunca mais poderei levantar-me. Ah, celibato, ah, terrível celibato, ninguém espere afrontar impunemente as leis da natureza. Ou seja, ele está esperando então que vai vir exatamente aquela questão do pecado, né? Ou seja, ele fez um pecado, quebrou aqui o voto de castidade, né? E está esperando que um dia vai ser condenado. Só que de repente ele está na igreja ali, surge uma velha, né? E: Padre Eugênio, vem cá, o senhor pode encomendar um cadáver que a gente está levando para a sepultura e que está ali na igreja? Bom, imagina, né? O Eugênio se liga que é o cadáver da Margarida. Um suor gelado inundava-lhe a testa e as artérias se titilavam nas fontes com dolorosa vibração. Num pobre caixão sem tampo, pobremente amortalhado, inteiriçava-se um corpo de uma mulher. Um lenço branco cobriu o rosto da finada, e sobre o seu peito via-se uma capela de alvas flores, símbolo da virgindade. E aí, o sacristão, né, enfim, ele vai começar a dar início a essa encomendação, digamos assim, e ele tira o rosto, o lenço do rosto da morta, né, e quem era? Era a Margarida, né. E aí o Eugênio começa a ter uma vertigem ali, né? Ele está suando, né? E ele já chega e diz para o sacristão: ó, avisa que os batizados, os casamentos vão se fazer depois da missa. E continua a pessoa a chegar, enfim, todo mundo ali, e aí o Eugênio começa a se vestir. Todavia, um amigo que, estando ao pé dele, havia notado sua extrema palidez e o transtorno das feições, diz ali, né? O senhor padre, disse-lhe, parece estar incomodado. Se sofre alguma coisa melhor, será não dizer missa hoje. Ou seja, não faça missa, né? E aí o Eugênio, né, enfim, diz que vai e começou a se vestir ainda, né? E aí, para encerra bem assim: a missa do Padre Novo Eugênio, que gozava de uma grande nomeada de sabedoria e santidade, tinha atraído à igreja um numeroso e brilhante concurso de pessoas. O pai e a mãe de Eugênio estavam no auge do contentamento. Chegando à escada que sobe para o altar maior, o Padre Eugênio parou. E quando todos já de joelhos esperavam que rezasse o introito, viram-no com assombro arrancar do corpo. Eugênio arranca do corpo, um por um, todos os paramentos das roupas sacerdotais. O que ele faz com as roupas? Arrojá-los com fúria, jogá-los aos pés do altar, e com os olhos desvairados, os cabelos em pé, hirtos, os passos cambaleantes, atravessar a multidão pasmada e sair correndo pela porta principal. Por quê? Porque ele estava louco, e louco furioso. Ou seja, o que acontece, ele abandona a questão de ser padre, meio que enlouquece aqui, né? Enfim, e porque a gente nota bem claramente que quem está feliz ali é apenas o pai e a mãe de Eugênio, né? E o protagonista aqui, o seminarista, foi vítima, né, de mentiras, de uma profissão que ele não gostaria de ter. O amor da vida dele morreu. Bom, e esse livro aqui, né, causa uma espécie de tumulto na época e tudo mais, no Rio de Janeiro, porque, enfim, batia na igreja também, né, na sociedade patriarcal. Essa obra teve, né, uma repercussão gigantesca, porque a gente vê as críticas que ele fez aí e tudo mais, né, a questão do celibato também, e a igreja
de certo modo, e os pais, né, a questão patriarcal, que impedem, digamos, esse final feliz de Eugênio ou a realização amorosa dele, certo? Esse aqui então